o pecado atrai algum tipo de maldição que, além de ser uma coisa ruim, claro, mas primeiro definir o que é o pecado e o que ele traz para sua vida. Ótimo. O pecado é a transgressão da lei. É isso que a gente lê João falar na sua primeira epístola. Deus tem a sua lei, a lei vem do seu caráter, daquilo que ele como Deus define a partir do seu próprio caráter e pessoa o que é bom, o que é justo, porque ele é a existência em sua completude. Nós existimos em derivação daquilo que ele faz, daquilo que ele fez com o poder de sua voz, e ele nos deu as suas leis. Ele disse como é que se vive de forma boa e justa, né? O que é o pecado? É transgredir a sua lei, né? Transgredir o que é bom, o que é certo, o que é justo. O que é a lei de Deus? É muitas coisas. A Bíblia fala de um monte de ética, moral e tal, mas tudo se resume a 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, né? Isso é a lei de Deus. Resumidinha, se desdobra de muitas formas, mas isso é o resumo. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Quando eu transgrido a lei, eu estou pecando, né? Eu estou indo contra aquilo que Deus definiu que é a vida justa, boa e correta. Romanos fala, na pena de Paulo, que o salário do pecado é a morte. Foi o que eu falei lá de Gênesis 3. Se comer, vai morrer. O salário do pecado é a morte. O que é essa morte? É a morte espiritual? São 2 mortes. Existe a morte física, que veio por causa do pecado. Era para o homem comer da árvore da vida e viver para sempre. O que acontece é que o pecado entrou no mundo, então a gente morre. Morrer não é um ato natural. Nós somos feitos para a eternidade. Por isso que a gente tem tanto medo da morte. Por isso que a gente torce tanto para encontrar meios de não morrer, vacina, ricaraços para criogenias e essas loucuras todas, para tentar vencer a morte. E você acredita que os antigos, eles viviam mais mesmo? Tipo Noé, esses caras viviam 400, 500 anos? Matusalém. O relato bem no início ali de Gênesis mesmo, existem pessoas que viviam no período pré-diluviano, segundo os números ali, idades avançadíssimas. Matusalém, né, viveu quase 1000 anos, né? E, nossa, isso era de verdade? Não existe nada que indique que os judeus antigos registravam numerações de forma diferente. A leitura mais natural é que no período pré-diluviano existiam pessoas que viviam idades avançadíssimas, né? Como é que a gente justifica isso? Eu não faço a menor ideia. É o que está lá, né? É o que está lá, eu acredito porque é meu texto de fé. E por ser meu texto de fé, eu acredito nele, né? Mas isso é um absurdo cientificamente? Mano, eu não estou argumentando cientificamente. Se um dia eu posso parar para estudar cientificamente e achar, bem, cientificamente isso é impossível, então eu tenho que encontrar uma outra explicação para esse texto aqui. Mas isso, de novo, não é a minha alçada. Há gente fazendo isso, eu só não os estudei ainda, porque a ciência das origens... Tem, com certeza. Tanto na área de ciência, tem gente que explica que o mundo era diferente no período pré-diluviano, a pressão do não sei o quê, e um tecnobabble que eu não entendo nada. Não é? Tecnobabble. Um tecnobabble lá. Começa lá um blá 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 técnico, eu não faço a menor ideia. Eu escuto o cara fala de ciência, porque não sei o quê, o nêutron, eu sei lá o que esse cara tá dizendo. Mano. Estudei isso aí grego, eu não sei o que esse cara tá dizendo. Aí entra na parte da fé, de você acreditar. Eu acredito porque tá no meu texto, eu creio na Bíblia, eu tenho motivos para crer na Bíblia, eu confio no testemunho do que tá lá. É uma coisa totalmente, como eu diria, alheia ao centro da mensagem do Evangelho. Se o registro numérico... não faz diferença também ele viver 1000 anos, ou viver 100, ou viver 40, pois né? Porque assim, se fosse uma coisa que tornasse minha crença na Bíblia impossível, seria uma coisa que eu ia dar mais atenção. Agora, se os homens pré-diluvianos viviam 1000 anos, ou se o registro numérico pré-diluviano era diferente, tanto faz como tanto fez pra mim, entendeu? Eu vou acreditar de qualquer jeito no que tá ali, sabe? Entendi. Para algumas pessoas pode ser, isso é fideísmo, não é? Mas, cara, a gente não... Fideísmo? É tipo assim, uma fé sem prova nenhuma, é uma fé cega e tal, uma crendice. Mas, assim, a gente não consegue resolver tudo. Existe um certo grau de confiança. Eu não conferi se esse prédio estava bem construído para entrar. Eu só confio, né? Vilela mora aqui, para estar aí, eu posso entrar. Eu não conferi se a cadeira estava bem construída para sentar, né? Eu não, sabe, o médico diz, toma isso aqui, eu tomo. Eu não fui com a faculdade de medicina para saber se realmente e tal. Né? Existe um certo grau de confiança para a vida social existir. Existem coisas que eu só acredito, sabe? Na ciência, às vezes, tem isso. Você tem que acreditar que o mundo é real. Você tem que acreditar que nós não somos cérebros dentro de um tubo de ensaio com eletrodos e... Eu tenho que presumir, supor que eu não fui criado ontem e o passado foi colocado como uma memória criada para mim. Eu tenho que crer em coisas. Eu tenho que ter fé em coisas. Tem coisas que eu só acredito que eu não tive tempo ainda de ir atrás, sabe? Mas pretendo um dia. Mas então, não existe... esse pecado não te traz maldição. Então, pronto. Existe o pecado. O salário do pecado é a morte. A maldição que o pecado traz é a maldição da separação de Deus. É você estar mais longe do seu relacionamento com Deus. Existem casos no Antigo Testamento de que Deus punia o seu povo por causa do pecado não arrependido. Vivia como queria e vinha punição. No Novo Testamento há alguns relatos também, mas bem menos. Gente que mentia para Deus, que tentava se levantar contra a igreja, pessoas que
participavam da ceia, né, da comunhão, da Eucaristia, como você quiser chamar, de forma indigna, não se arrependiam dos pecados. Que veja que o arrependimento é um ponto central no cristianismo, né? O homem é salvo através da fé e do arrependimento, que se manifesta em obras, né? A falta de arrependimento é o grande problema do Novo Testamento do homem. Nesse período de falta de arrependimento e tal, você participa da ceia do Senhor, você come do pão, bebe do vinho e sem fé naquilo. Paulo diz que muitos já dormem por isso, que muitos morrem, né, pela mão de Deus por causa disso. Ou seja, existe um negócio, há uma punição ali que pode vir dependendo do contexto, mas a gente não sabe. O Vilela adoeceu, é Deus punindo? É porque ele não comeu direito? Tô arrotando aqui, é porque eu sou irresponsável em tomar Coca-Cola cheio de gastrite? Ou é o obsessor do Spook House? Ou é Deus me punindo? Entendeu? Assim, tem coisa que você não sabe. Eu sei que no meu caso né? Porque o meu demônio resolve com omeprazol, então tem um indicativo.